Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícias e bora lá direto para as notícias, começando pelo Professional Fighters League, o evento de MMA chamado PFL. Já falei dele aqui em alguns vídeos, é um evento que eu gosto bastante, acho bem interessante o estilo que eles fazem, de competição durante todo o ano e no final do ano tem um evento só com as finais, de cada categoria para definir os campeões ganham lá $1 milhão, enfim, já falei bastante sobre esse evento aqui. Ele é um dos maiores eventos de MMA do mundo e eles decidiram cancelar a temporada inteira deste ano de 2020. Eles só voltam lá para metade do ano que vem, ou seja, para metade do ano de 2021. E o detalhe disso, é claro que vocês já sabem o motivo, que é todo esse problema que o planeta está enfrentando, então não tem muito o que falar sobre o motivo, é bem claro, é bem nítido para todo mundo. E o interessante dessa notícia, além de eles suspenderem todo esse ano de 2020, afinal de contas, como eu disse, o que eles fazem geralmente é aquelas lutas onde você vai fazendo a pontuação de cada lutador, tem isso em cada categoria, e aí você vai para uma semifinal, depois para uma final e etc. Então eles precisam de um tempo, porque é como se fosse um GP ali, então não dá para simplesmente fazer o negócio pela metade, como é um por ano, então é mais fácil cancelar logo de uma vez. Só que o interessante, como eu estava dizendo, é que eles vão ajudar os lutadores, eles vão dar um retorno financeiro ali para eles, uma ajuda de custo, enquanto eles não têm nenhuma luta para fazer, porque lembrando, quase todos os eventos do mundo você só recebe quando você luta, então se você não luta, você não recebe. Você não fica recebendo ali todo mês um salário fixo para se manter, Você tem que lutar porque é assim que o evento ganha dinheiro, com você lutando, Então, eles te pagam geralmente quando você luta, mas o PFL decidiu, nesse caso, manter ali uma, entre aspas, ajuda, um apoio ali financeiro mensal para os lutadores deles, Então, achei bastante interessante e eu vou ler aqui algumas das declarações do pessoal lá do evento, um comunicado oficial do próprio evento. Então, eles disseram o seguinte nesse comunicado: em vista da pandemia do o Professional Fighters League reagendou a sua programação de 2020 para a primavera de 2021. O PFL é uma liga mundial de MMA com atletas originários de mais de 25 países, e nossa decisão foi guiada pela saúde e segurança dos nossos lutadores, fãs, parceiros e funcionários. A missão da PFL é evoluir o MMA e vamos planejar o nosso formato único, com temporada regular, playoffs e eventos finais para o próximo ano. Nós também nos concentramos em entregar o melhor produto de MMA feito especialmente para a TV, e continuaremos a desenvolver a experiência mais inovadora para os nossos fãs. Todos podem esperar um aumento do nosso plantel de atletas de alto nível como Rory MacDonald. Pelo restante do ano de 2020, a PFL auxiliará nossos atletas com uma ajuda de custo mensal para trazê-los algum alívio durante esse período tão desafiador. Além disso, para os fãs que sabemos estarem ansiosos pelo nosso conteúdo, entregaremos uma nova programação original em formato digital em nossas plataformas. Continuaremos sendo inovadores no mundo dos esportes. Bom, essa foi a postura então do evento PFL. Mas vamos para a próxima notícia, que é sobre Tony Ferguson, atleta peso leve do UFC, que, como eu já falei várias vezes aqui, era para ter enfrentado Khabib Nurmagomedov no UFC 249, foi cancelado, agora seria o Justin Gaethje e etc. A gente não tem nenhuma confirmação se realmente em maio agora vai acontecer o evento e ele vai poder lutar ou não, mas a notícia dele não é sobre isso. A notícia dele, na verdade, é sobre as declarações que ele deu, falando sobre ele ter perdido peso para eventualmente lutar, mas a luta já estava cancelada, mas ele mesmo assim bateu peso, então é sobre isso, Ele acabou cortando ali 11 quilos durante a semana. Lembrando, o evento foi cancelado, mesmo assim ele continuou e bateu os 11 quilos. E ele deu algumas declarações falando do porquê ele fez isso. Então, eu vou ler aqui essas declarações. Ele começou dizendo o seguinte: não foi apenas por mim, fiz pelo meu time, meus patrocinadores e, obviamente, minha família. Era um compromisso que eu tinha comigo mesmo de seguir com o corte de peso. Nós deveríamos lutar no sábado. Khabib não conseguiu vir para a luta. Justin Gaethje o substituiu. Para mim, fez todo sentido. Gosto de como o meu corpo se ajusta ao corte de peso. Levei 1h30 me reidratando. Foi um bom treino físico e mental. Já estou próximo do meu peso normal. E ele continuou: não sei se Justin Gaethje vai lutar ou não. Não sei em que pé está a luta. Só sabíamos que eu bateria o peso na sexta-feira. Meu time e eu nos comprometemos a fazer tudo como se a luta fosse realmente acontecer. Mesmo sem evento, garanti que faria o esforço necessário e me mostrei forte mentalmente para bater o peso na hora em que deveria subir na balança. Eu ter batido o peso enquanto Gaethje não o fez mostra que temos uma linha de diferença aqui. Essa linha foi traçada não contra ele, mas contra qualquer um. Bater o peso era uma estratégia mental para quem estava escalado para o evento. Mostrei que estou com a mentalidade competitiva. E o Tony Ferguson terminou dizendo o seguinte: fizemos o melhor que podíamos para eu estar no peso. Tive que me manter hidratado porque eu estava bem pesado. Pesei 81,2 kg no começo da semana, o que é uma loucura, mas eu tinha que acreditar no processo de corte e eu acreditei. Deixei as coisas difíceis para mim mesmo e estou feliz por ter conseguido.
resolvido. Se eu não dificultar as coisas para mim, é sinal que tem alguma coisa errada. Bom, como eu tinha dito no vídeo de notícia falando sobre ele ter batido o peso, né, eu até brinquei que não tinha muito sentido ele bater o peso, que ele era meio maluco da cabeça por conta dos treinos que ele faz, esse tipo de coisa, até o estilo dele lutando, realmente ele é um cara que não tem alguns parafusos ali na cabeça, né? Mas sim, na minha opinião, faz sentido o que ele tá dizendo, né? Ele fez isso, ele prosseguiu com a perda de peso, ainda mais estando pesando ali 81 e 200 gramas, né? 81 quilos e 200 gramas no começo da semana. Eu acho que ele pegou isso como realmente um desafio mental. Então, assim, se pra ele tem um sentido, né? Aquele desafio, ele fazer aquilo ali, ele mostrar, ele provar pra ele mesmo, pra equipe dele, que ele tem capacidade de cumprir essa obrigação, que não é nem um pouco fácil, mesmo não tendo a luta marcada, acho que realmente isso tem algum sentido, né? Isso, inclusive, faz toda a diferença para a confiança dele mesmo. Quando ele tiver que bater o peso de novo, como ele já fez isso sem precisar, mentalmente isso vai ser muito mais fácil, é uma barreira muito menor para ele passar. Então isso ajuda sim, na minha opinião, isso incentiva bastante, isso dá confiança, eu acho que isso faz sim toda a diferença. Então, nesse sentido, eu acho que faz sentido ele ter seguido, né, com o processo de perda de peso. Então, assim, é claro que tem o outro lado, o cara poderia não ter se desgastado fisicamente, porque se ele tiver a luta em maio, às vezes o corpo dele sofreu muito com essa perda de peso, e aí se ele tiver que perder peso logo no mês que vem, às vezes o corpo não vai conseguir. Então aí é difícil de dizer, né? Aí precisaria realmente um médico avaliar e ficar ali com ele para saber, né, e pesar isso, né? Às vezes falar para ele, ó, eu entendo que você quer perder, né, que é uma questão aí de, sei lá, um desafio, você quer fazer, você quer provar, só que pro seu corpo não vai ser bom. Pode ser que daqui a um mês, se você tiver que perder o peso, você não vai conseguir e tal. Então aí teria que pesar as duas coisas, né? Então, se pesando essas duas coisas, um médico falasse para ele que não era bom fazer isso, que no mês seguinte ele poderia acabar se complicando por isso, para perder peso de novo, e ele mesmo assim decidisse perder o peso, aí eu acho que seria burrice, falando em português bem claro. Agora, se não tem esse problema, se deram um aval ali para ele, falou, não, você quer continuar, quer perder o peso, isso não vai te atrapalhar depois, pelo contrário, faz bem, enfim, não sei, não sou médico, aí ele foi lá e perdeu, aí eu acho que faz sentido, né? Então, como tudo na vida, você tem que pesar os prós e os contras e comparar uma coisa com a outra para ver se realmente faz algum sentido. Nesse caso aqui, como ele disse, né, da forma como ele disse, eu acho que foi positivo no final das contas para ele, né? Isso ajuda bastante ali na confiança dele e eu espero que ele não tenha nenhum problema para bater peso, caso realmente tenha luta aí no mês que vem, né, no mês de maio. E vamos para a próxima notícia, que é sobre Alexander Volkanovski, campeão peso pena do UFC, e ele acabou ali respondendo o Henry Cejudo, campeão agora peso galo e já foi campeão peso mosca. Henry Cejudo, que é aquele cara que tá falando e atirando pra tudo que é lado, falou do caso do Volkanovski porque ele quer o cinturão peso pena, ele quer ser um cara aí que tem 3 cinturões, né, em 3 categorias diferentes e tal, então acabou falando do Volkanovski, mas já falou do Aldo bastante, já falou do Dominick Cruz, então ele fala de todo mundo ali pra realmente tentar alguns desafios, vender luta e etc. Enfim, tá fazendo ali o papel dele nos negócios, né? Mas o Volkanovski acabou ali respondendo sobre essas provocações, essas citações que o Cejudo acaba fazendo dele mesmo, do Volkanovski, né? E o campeão peso pena, o Alexander Volkanovski, disse o seguinte: parece que ele está desafiando todo mundo, menos os seus desafiantes de verdade. Eu acho que é legal para ele, pode me desafiar, não tem problema, mas acho que ele deveria se concentrar na sua divisão e no desafiante número 1. Literalmente parece que ele quer lutar contra qualquer um, menos ele. Na minha opinião, e é só o que eu penso de verdade, é que é vergonhoso para ele. Mas se ele continuar falando e ninguém estiver pronto para lutar, e se essa for a luta que estiver à minha disposição, acho que farei um favor ao mundo em calar a sua boca. Eu acho que é assustador ele viver do seu nome quando faz esse tipo de coisa. Eu não me importaria de calar a sua boca, para ser sincero, mas tem uma divisão para cuidar. Ele está apenas tentando manter o cinturão peso galo. Se ele subir para o peso pena, ele sabe que eu vou lhe dar uma surra, mas ele ainda assim vai manter o título do peso galo por mais tempo. Não acho que ele mereça essa chance, mas você nunca sabe o que vai acontecer. E claro que o Henry Cejudo viu essas declarações do Volkanovski e acabou respondendo, claro, né? E ele disse o seguinte: o mais vergonhoso será você perder para um peso mosca, seu anão grande. Isso não é rugby, rugby com H. E segundo aqui a notícia do Combate, né, que está explicando o porquê do Cejudo usar o rugby ali com H, tá escrito o seguinte, né? Brincando com as palavras rugby, que é com R, né, o esporte, que é um dos esportes nacionais da Austrália, país de Volkanovski. E hug em inglês, né, com H, significa abraço. E aí ele estaria
ironizando o estilo de luta do campeão peso-pena, do Volkanovski, que atua utilizando muito a luta agarrada. Então, essa é a explicação que está escrita aqui na notícia do site do Canal Combate, né? Mas é um pouco engraçado se a gente pensar que o Henry Cejudo é um campeão olímpico de wrestling, que também é um esporte onde ele agarra e, querendo ou não, nas lutas ele também já usou bastante isso. Mas, enfim, agora que ele tá um cara ali mais da trocação, tá querendo provocar nesse estilo, né? E também não dá para encontrar tanto sentido em provocações desse tipo, né? Então não adianta a gente ficar querendo aqui refletir se tem sentido ou não a provocação, porque é trash talk, né? E vamos para a próxima e última notícia desse vídeo, que é sobre um dos primeiros campeões do UFC, o Oleg Taktarov, russo, campeão do UFC 6, lá em 1995. E por que eu vou falar desse cara? Que notícia que tem desse cara, né? Aliás, esse cara que eu tô falando é um cara que eu assisti em fitas VHS há muitos e muitos anos atrás, quando eu comecei a assistir as primeiras edições do UFC. Eu lembro das lutas dele, enfim, era bastante legal assistir as lutas dele, inclusive. E o que ele tem a ver com essa notícia, né? Que eu tô enrolando e não falei até agora. É que o pai do Khabib Nurmagomedov, campeão peso leve do UFC, disse que o Khabib é o primeiro campeão russo da história ali do UFC, e isso não é verdade, porque o Oleg Taktarov foi campeão lá em 1995, na edição de número 6, quando não tinha divisão de peso, não tinha round, enfim, era totalmente diferente, mas ele foi campeão. Não interessa que é outro estilo, que era meio que um GP, que tinha 3 lutas no mesmo dia. Foi campeão do UFC, não é? A mesma empresa, a mesma organização? Então, o primeiro campeão foi o cara. Eu acho que tem que respeitar a história. O Khabib tem todos os méritos do mundo. Enfim, é um cara que eu sempre elogio aqui. É realmente um cara muito bom, um cara que tá invicto, etc. Mas o que tá escrito na história tá escrito, né? Não tem como mudar isso. Então, na minha opinião, o Taktarov tem que sim ser considerado o primeiro campeão russo do UFC. Agora é aquela coisa, né? Se você for perguntar, mas depois que o UFC aderiu ali às divisões de peso e etc, quem foi o primeiro campeão russo? Beleza, aí foi o Khabib. Agora, desde o início, né, da história inteira do UFC, quem foi o primeiro campeão russo? Foi o Taktarov, né? Enfim, isso tudo tem uma discussão, né, entre eles. Parece que o pai do Khabib acabou falando isso, dando essa declaração em uma live, e aí depois o Taktarov acabou respondendo. Aí depois parece que tanto o pai do Khabib quanto o Khabib teriam convidado o Taktarov a encontrar eles lá e bater um papo. No fim ele foi, mas aí não se encontraram. E aí acabou discutindo de novo. Então, assim, tem toda uma confusão. Eu não vou ler aqui todas as declarações, porque realmente é muita coisa. E, em resumo, o que interessa é isso. Vamos resumir aqui a notícia, né? Porque eu já li muitas declarações das outras notícias que eu acho mais importantes do que essa. Então, eu só queria trazer essa aqui para informar vocês. Então, basicamente, aí tem esse conflito entre eles. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você concorda comigo e, basicamente, com o Taktarov, que ele é o primeiro campeão russo, porque ele foi campeão lá no UFC 6, ou você acha que o Khabib conta como primeiro campeão, porque ele foi campeão desse novo, entre aspas, UFC, que contém ali as divisões de peso, que tem as regras, que tem, enfim, tudo do jeito que é hoje, bem formatadinho, né? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, e não esquece também de deixar o seu like aqui embaixo, que é bastante importante. Então, é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!